Bom, vamos então aqui ao conto número 3 do livro Ânsia Eterna, da Júlia Lopes de Almeida, um livro de contos que tem 30 contos. Esse aqui é o conto número 3, chamado A Rosa Branca, certo? E é dedicado ao escritor Magalhães de Azeredo. Como é que começa? A viúva do comandante Henriques dizia a toda a gente que, das suas duas netinhas, dava preferência à primeira, a mais velha, demonstrando pela segunda, a mais nova, uma simpatia medíocre. Ou seja, o conto A Rosa Branca, ele é um conto narrado em terceira pessoa, e a gente já nota o quê? Essa viúva do comandante Henriques aí, a avó, ela tem preferência pela neta mais velha, que é a Ângela, em detrimento da outra, que é a Inês. E por quê? Porque tu tem, digamos assim, um amor maior por uma e tu não tem esse amor pela outra. O verdadeiro motivo, porém, consistia em ser a neta mais velha, a Ângela, extraordinariamente parecida com a família Henriques, enquanto que a mais moça, a Inês, pertencia a toda a família do pai, um provinciano feio. Ângela, que era a primeira, a adorada da avó, recebia continuamente presentes da avó. Já a outra, Inês, que está abaixo, né, olhava com melancolia para aquelas doces manifestações de amor para a irmã, perguntando mentalmente em que desmereceria ela da ternura da mãe de sua mãe, ou seja, da avó. Então é uma cena um tanto estranha, né, porque reparem, né, a avó normalmente ama os seus netos, né, de uma forma louca. E aqui a gente tem a preferência dela por uma em detrimento da outra. E o pior, todo mundo ali leva aquela preferência pela Ângela, da avó, numa boa. Menos a Inês, claro, que começa a chorar, se acha ali tipo uma desgraçada na vida, né? E aí a Ângela tem que entrar no colégio, a preferida da avó, e vai ficar longe da avó. E a avó começa a lamentar. E qual é o detalhe? Quando a Ângela entrar no colégio, a avó, ao invés de se aproximar da Inês, fica mais indiferente ainda porque acha que a Inês é culpada por tudo. Era ela, a Inês, quem quebrava a louça que sumia do armário. Era ela que fazia enxaquecas à mãe com a bulha dos seus sapatos insuportáveis. Era ela, Inês, quem arrancava as plantas do jardim, quem roubava os doces do guarda-prata. Era ela, Inês, quem batia nos animais, quem riscava os móveis, quem enchia de trapos e de papéis o chão, quem impacientava as criadas e pedia dinheiro às visitas. Ela era o demônio. Reparem, né, o ódio que a avó tem dessa neta aqui, a Inês. E para a avó, o que, que era? Era melhor a Inês ir para o colégio de pensionista, ficar longe da casa e que a Inês ficasse em casa. Mas foi o contrário, lembrem, né? A Ângela vai para o colégio, tá? E Ângela teve de partir para Itu, lugar escolhido para sua educação. Só que acontece na véspera da partida, de noite, o que, que vai acontecer? Recaindo a conversa sobre assuntos de pressentimentos e de superstições, Ângela teve a fantasia de dizer à avó. O que, que a Ângela, que está indo para o colégio, diz para a avó? Olhe, vovó, todas as manhãs tu há de ver no seu oratório, onde tu faz as tuas rezas, né, uma rosa branca. Será o meu pensamento que há de vir visitá-la. No dia em que a rosa estiver meio murcha, será um sinal de que eu estou doente. E se a rosa não aparecer, será porque eu morri. E aí, repare, né? Não tem como ela estando lá em Itu chegar todo dia uma rosa branca no oratório da avó. É só uma superstição, tá ali. E a mãe da Ângela, né? Não a avó, agora a mãe, intervém indignada. Ela diz: ó, deixe de tolices. Não quero minha filha. Não quero que minha filha leve de casa semelhantes ideias, ou seja, nem toca nesse assunto de morte e tudo mais, né? E reparem que é uma superstição, é um pensamento, né? A rosa associada à vida, mas também se não aparecer associada à morte, tá? E aí a Ângela diz: não, mãe, eu tô brincando e tudo mais, né? Do seu canto, a pobre Inês, a desprezada pela avó, observou que o olhar da avó se tornara angustioso, turvo como a água onde se refletisse uma nuvem negra. Porque a pobre senhora acreditava em sonhos e em fantasmas. Reparem que a avó, ela não leva na brincadeira essa frasezinha aí da Ângela, de que se todo dia vai ter uma rosa branca no oratório. Se tiver murcha, é que eu tô doente. Se não tiver, é que eu morri. A avó levou muito a sério aquilo ali, tá? E quem percebe que ela levou a sério foi a Inês. Ou seja, a que é odiada pela avó, tá? A pobre senhora avó acreditava em sonhos e em fantasmas, sabia histórias complicadas e extravagantes, já agora
se a Rosa Branca não surgisse todas as madrugadas aos pés da Virgem das Dores no oratório, ela havia de supor que a sua Angelita tinha ido fazer companhia aos querubins, ou seja, morreu, né? Então entenda, não? Enquanto que para Ângela é só uma brincadeira, a avó está levando a sério. A despedida de Ângela foi dolorosa para o coração da avó. A pobre senhora levou o dia inteiro a chorar. E aí, a avó, agora sim a Ângela, começa a ralhar com a Inês, pega no pé, chega a dizer, ó, tanto a Angelita tem de ajuizada e boa, quanto esta aqui, a Inês, tem de insensatez e mau gênio. Tá? Só que a mãe, claro, né, protege a Inês, né, mas a avó, de jeito nenhum. Repare que a avó diz, a outra foi aos 11 anos de pensionista para o colégio. Pois bem, esta tem 9, e apostem como nem daqui a 3 anos irá acompanhar a irmã. Injustiças é o que me revoltam. Reparem que são duas crianças, né? A Ângela tem 11 anos e a Inês tem 9 anos, tá? E reparem que a Inês está sempre humilhada, está sempre triste, tá? Bom, aí o que vai acontecer? A Ângela foi pro colégio. E aí a Inês tenta dormir, só que ela tá se lembrando daquele episódio da Rosa Branca, tá? E também fica pensando, pô, por que a minha avó é tão ruim comigo? Ah, por que ele quereria tanto mal à sua avó? No entanto, procurava fazer-lhe as vontades dela e tinha até muita amizade. Realmente a Ângela era tão boa e tão bonita. Minha irmã é bonita, pensa a Inês, né? Sim, ela também achava natural que a Verinha preferisse a outra. Então o que acontece, né? A Inês está tentando rezar, mas na cabeça dela sempre vinha a questão da Rosa Branca. Ave Maria, cheia de graça. Só que ela para e pensa, e a Rosa Branca? Ah, se a vovó não encontrar no oratório, não encontrar de manhã, é capaz de chorar. Fazei, Virgem Maria, com que nasça uma rosa branca a vossos pés. Só que a gente sabe que não é possível isso aí, tá? E a Inês começa a lembrar mais ainda da irmã, né? Que um dia, inclusive, bateu na Ângela, mas a Ângela não se queixou para ninguém, tá? Mas se eu não lhe batesse, ela matava o gato da vizinha e depois, sim, a vovó tem-me raiva desde esse dia, mas eu tenho dado tantos beijos na Ângela. Repare, né, que então a Inês nos revela que um dia a Ângela quis matar o gato da vizinha e a Inês não deixou, bateu na Ângela, certo? Apesar de menos idade, bateu. E desde esse dia aí a avó pegou ranço, implicando muito com a Inês, tá? E de novo a Inês tenta dormir. Ela reza, só que sempre cai na rosa branca. Virgem Maria, fazei com que nasça uma rosa branca a vossos pés, ou seja, lá no oratório, né? E aí o tempo passa dessa noite e tá vindo já a claridade da manhã. E a Inês não consegue dormir, ela tá preocupada, daí ela abre a janela e ela sempre dormiu, ela é uma criança, né? Só que ela nunca tinha visto o amanhecer. E agora ela tá espiando, né? Inês espreitou o oratório da avó. Nada, não tem nenhuma rosa branca ali. Ai, meu Deus do céu. A lâmpada acesa, bruxuleante, difundia sua tênue chama sobre um ramo de flores artificiais. E aí o que faz a Inês? A Inês sabe que ali é flor artificial, tá? Mas ela precisa de uma rosa branca. Então a Inês salta e vai para o jardim. E no jardim tem várias e várias roseiras ali, tá? E o que acontece? Acontece que no almoço a avó tá muito feliz. E por que a avó tá muito feliz? Porque você já imagina o que aconteceu, né? Passaram-se dias durante os quais a pobre senhora achou sempre no seu oratório a prometida rosa branca. Ou seja, quem é que rouba na calada da noite essa rosa branca e coloca ela no oratório da avó? É a Inês, que era, a seu ver, a visita do pensamento da adorada netinha. Repare que a gente nem tem suspeita se é uma coisa sobrenatural ou não, né? A avó leva numa boa, como se fosse, sim, uma mensagem da netinha dela preciosa, que é a Ângela, né? E todo dia o que faz a Inês? Acorda de noite, pula, vai no jardim, pega uma rosa branca e larga no oratório da avó, tá? Sempre a mesma coisa. Cada vez mais terna para a ausente, tornava-se mais ríspida para Inês. E o problema é que cada vez que a avó vê uma rosa ali, mais ela fica apaixonada pela neta Ângela e mais dura com a Inês. E detalhe, é a Inês que faz isso aí, tá? E a Inês começa a ficar abatida, magra, e a família começa a notar isso aí. A história da Rosa era ignorada por todos.
A avó guardava o segredo da visita de Ângela, egoisticamente conservando as rosas, mesmo depois de murchas, num cofrezinho dourado. Reparem o quanto ela leva a sério isso aqui, a avó, né? Reparem, ela não fala pra ninguém que tá aparecendo todo dia de uma rosa branca. E mesmo quando ela vai murchando, ela guarda, né, essa rosa aí. Só o que vai acontecer? Um dia estavam todos à mesa quando o jardineiro se foi queixar de que todas as noites ia alguém roubar uma rosa branca a uma das roseiras de mais estimação do jardim. Ou seja, né, tem essa questão toda a partir de agora, tá? E aí, pela noite, a roseira dá um botão novo, só que qual é o detalhe, né? Lá vai a Inês pula o jardim, pega e rouba e pela manhã já não tá mais lá. E aí, claro, né, o jardineiro tá falando, o pai da Inês já estão tentando descobrir quem é que tá roubando ali. A avó estremeceu e o dono da casa, um colecionador fanático, prometeu um tiro a quem, sem seu consentimento, lhe arrancasse as rosas do jardim. Reparem, né? Então ali vocês têm essa questão toda já, né? Que o que vai acontecer? Enquanto tá ali o pai dizendo, né? Enfim, ó, colecionador de rosas, fanático, ele promete um tiro a quem tá roubando aquilo ali. E a Inês fica num vermelhão a partir de agora, né? E aí o que vai acontecer? A avó julgou de seu dever intervir, contando o fato que se passava consigo e aconselhando paciência. Era a mão invisível de um ente sobrenatural e piedoso que vinha mensageiro da sua Angelita trazer-lhe a flor prometida. Essa revelação desorientou todo mundo ali, tá? Mas mesmo assim, todas as manhãs a rosa branca tá aparecendo no oratório ali, né? E claro que quando a avó diz isso, as criadas já começam a supor, de repente são fantasmas, né? E aí já tem que falar, eu acho que eu vi um fantasma aqui e tudo mais. As criadas começaram a supor fantasmas, a asseverar que os viam, e de tal forma que a própria Inês entrou de ter medo. E aí, uma noite, a Inês resolve não pegar a rosa branca. E ficou, como na primeira noite, nervosa, imaginando a decepção da Véria, que é a avó dela, tá? Só que acontece, a Inês, ela acorda e ela vê uma claridade na janela e ela acha que é o começo do dia e pula para o jardim. A lua, em todo o esplendor, espalhava a sua luz aveludada. Estava tudo silencioso, silencioso. Só que ainda não era dia. Essa luz e tudo mais, né? É noite alta. A Inês se enganou, né? E ela saiu na noite ainda, né? Foi com um movimento nervoso que ela arrancou da haste a triste flor piedosa. E aí ela volta, a Inês correndo para casa, né? Só que ela faz, sem tomar as precauções do costume, entrou no oratório precipitadamente e atirou aos pés da Virgem a doce rosa branca. E o que ela diz? Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura e esperança nossa. Só que ela não consegue acabar a prece, porque ela está ali quase desmaiando, digamos assim, caindo no chão e meio passando mal. E quem é que ali acaba chegando na hora H e amparando ela? É a própria avó. E termina de forma positiva, né? Porque o que diz ali? Eram os braços da avó que a cobria agora de beijos, repetindo a Inês. O que a avó diz? Como tu és boa, minha adorada Inês, como tu és boa.